E aí, meus queridos e aí, minhas queridas, vamos então para a última parte não, a penúltima parte, ainda tem mais uma. Vamos falar agora sobre edafologia. E como já é de praxe, vamos com alguns slides para nos auxiliar, tá bom? Bom, edafologia. Até agora nós vimos, então, uma das partes da ciência que estuda o solo, que é a pedologia. Agora, a edafologia é a parte que vai ali estudar as formas de você conservar os nutrientes no solo, de você manter os nutrientes do solo. Olha só, as práticas edáficas, elas se dividem em duas. Nós temos as práticas de caráter conservacionista. Por que essa palavra conservacionista? Para conservar os nutrientes do solo. E aí eu tenho as práticas de controle de queimadas, adubações e as rotações de culturas. A outra parte das práticas edáficas são aquelas que envolvem uma movimentação da propriedade, uma movimentação do solo, que a gente chama de caráter mecânico, né? Que são as curvas de nível, o terraceamento e o plantio direto na palha, tá? Vamos ver algumas dessas, tá bom? Só lembrando, né, que as práticas conservacionistas, essas que a gente vai começar pelas conservacionistas, elas têm aí o objetivo de minimizar os impactos que os diversos usos que o solo tem, para minimizar esses usos, né, os impactos desses usos, desculpem, e também minimizar, por consequente, os processos erosivos, né, os usos do solo é que vão gerar os processos erosivos. Se a gente olhar esse mapa, desculpa, esse infográfico, nós temos aqui um solo que tem a sua cobertura com a mata original é apenas 4 quilos hectare por ano de perca de solo. Em pastagens, nós temos 700 quilos hectare ano. Olha o cafezal e olha o algodoal. Então, aqui chegamos à conclusão de que sempre se nós mantivermos uma vegetação original, uma vegetação densa, eu tenho menor percas de solos, né? Lembrando que os macronutrientes que um solo tem são esses que vocês estão vendo e os micronutrientes são esses outros elementos químicos aí na tela. Para um desenvolvimento de um vegetal que você esteja plantando, obviamente que você precisa dos macro e dos micronutrientes, né? Se algum desses estão em falta, o vegetal ali, a cultura que está sendo plantada não chegará ao pico do seu desenvolvimento, né? Então, começamos aqui pelas práticas conservacionistas com o controle de queimadas. Lembrando que o controle de queimadas ele é praticado desde a época dos indígenas que praticavam a coivara, né? A coivara é um método de você limpar o terreno para depois poder desenvolver uma agricultura, né? Então ele é bem comum no Brasil desde a época quando os portugueses chegaram aqui no território, se apropriaram desta prática e ainda no Brasil ela é praticada principalmente na colheita da cana também, né? Em Boituva, em vários lugares aqui da nossa região, nós presenciamos essas queimadas. Há alguns engenheiros agrônomos que defendem que as queimadas fixam macro e micronutrientes no solo, mas há outra vertente que também fala, olha, tudo bem, do ponto de vista de agronomia, até pode ser que sim, mas quem garante que você vai conseguir controlar essas queimadas, né? Então nós temos um problemaço aí, né? Então elas destroem, por que ela é ruim? Ela destrói essa biota, né, que são os micro-organismos que dão ali os nutrientes, fixam certos elementos orgânicos no solo. E se eu tiro a vegetação, se eu queimo essa vegetação, eu vou expor o solo à erosão. Qual a erosão? Da água e também do vento. Lembra da erosão da água, que é a erosão pluvial, essa é a erosão laminar, né? Num solo desprovido de vegetação, eu tenho a velocidade do escoamento superficial muito mais rápida do que
um solo que tem a sua vegetação original, né? Lembrando aqui da erosão pluvial, que nós temos aqui o processo de ravinamento, podendo evoluir para uma vossoroca, certo? Aqui é a vossoroca aqui em Goiás, né? Causada aí pela retirada da vegetação original. Né? Outra prática conservacionista é a adubação, né? Que a gente conhece bem. Adubação tanto orgânica com os próprios elementos da natureza ou também uma adubação química. Você compra os elementos químicos em algumas lojas e aplica no solo. Obviamente que é mais indicado que você faça de uma forma mais sustentável, mas nem sempre é possível, certo? Uma outra prática conservacionista é a rotação de culturas, né? Você deixar ali uma porção da sua propriedade esperando, né, em descanso, no pousio, para que seja outra cultura posteriormente seja colocada no lugar. Dessa forma você permite que o solo não chegue ao seu esgotamento pelo cultivo de apenas uma cultura. Se eu fico ali com o solo viciado apenas com uma cultura, eu deixo aquele solo pobre. Eu preciso fazer essa rotação de culturas, né? Agora, não mais as práticas de caráter conservacionistas, mas agora as de caráter mecânico, aquela que você vai movimentar, aquela que você vai mexer na propriedade. Nós temos aqui na tela duas práticas de caráter mecânico bem conhecidas, que é o terraceamento, feito em lugares mais íngremes, e as curvas de nível em lugares menos íngremes, para você diminuir a velocidade do escoamento, para você não perder muito solo em lugares que tem uma declividade, tá certo? Uma outra prática edáfica de caráter mecânico é o plantio direto na palha. Olha que interessante, ao invés de você limpar o terreno depois que você faz a colheita, você deixa ali os restos vegetais sobre o solo para que você plante, né? Você vai diminuir a erosão laminar, você vai diminuir também o impacto das gotas que vão ali batendo no solo e vão causando também o processo erosivo, e também você vai permitir que o solo retenha mais água, né? Porque o solo não está batendo diretamente no solo, ele tem ali uma vegetaçãozinha morta mesmo que seja, mas ela está ali protegendo a insolação direta no solo, tá certo, pessoal? Então aqui vamos voltar para nos despedirmos, como já é de praxe, beleza? Muito obrigado pela atenção e nos vemos, continuamos aí estudando. Abraço a todos e a todas.